Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, vou começar essa edição com uma dica importante. Isso porque começou nesta segunda-feira a primeira fase do programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. O projeto pode beneficiar 70 milhões de pessoas que estão com o nome negativado. Para participar do processo para limpar o nome, os beneficiados precisam ter contas nos bancos que aderirem ao Desenrola. Até agora, o Bradesco, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa confirmaram participação no programa. Na primeira fase, que começa nesta segunda, o Desenrola vai atender os beneficiados que se encaixam na faixa 2 do programa. Fazem parte deste grupo as pessoas com renda mensal igual ou inferior a R$20 mil. Serão renegociadas dívidas bancárias. Os débitos poderão ser parcelados em até 12 vezes. Para renegociar as dívidas, os devedores vão precisar entrar em contato diretamente com os bancos, seja presencialmente ou por canais da própria instituição. O aplicativo do programa ainda não pode ser utilizado para renegociações. Com o intuito de não estimular novas dívidas, o governo anunciou que só vão ser contempladas no programa dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022. A Fazenda projeta que serão beneficiadas cerca de 30 milhões de pessoas nesta etapa. Olha só, a prévia do PIB do Banco Central indicou que a economia recuou em maio. Nos acumulados, o indicador aponta para um avanço. Após alta em abril, o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou recuo de 2% em maio, na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um tipo de compensação para comparar diferentes períodos. Essa é a maior queda do IBC-BR desde março de 2021, quando foi registrada uma queda de 3,6%. Em abril, a prévia do PIB tinha indicado um crescimento de 0,56% na economia. Na comparação com o maio do ano passado, informou o Banco Central, o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 2,15%. No acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, o IBC-BR avançou 3,61% e em 12 meses até abril apresentou crescimento de 3,43%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O indicador incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. Já o IBC-BR do Banco Central é um índice criado para tentar antecipar o resultado do PIB, mas os resultados nem sempre mostram proximidade com os dados oficiais divulgados pelo IBGE. E olha só, o ex-presidente José Sarney recebeu alta do hospital em São Luís, no Maranhão. Sarney, de 93 anos, foi internado após tropeçar e sofrer uma queda em casa no domingo. Em nota, o hospital informou que foi diagnosticado com uma pequena isquemia cerebral, que é causada por um bloqueio na circulação sanguínea no cérebro. Em razão do quadro de saúde estável, o ex-presidente foi liberado após a realização dos exames. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o PSD avalia a expulsão do partido do empresário Roberto Mantovani. Ele é um dos suspeitos de hostilizar e agredir a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Roberto e sua esposa Andréia deverão prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo. Outro executivo, Alex Zanata, negou agressões à Polícia Federal, em depoimento à Polícia Federal, e admitiu apenas uma discussão acalorada. O ministro Alexandre de Moraes estava na Itália para fazer uma palestra na Universidade de Siena. Na noite de sexta-feira, ele foi vítima de ataques no aeroporto de Roma. A ação começou quando Andréa Munarão teria chamado Moraes de bandido, comunista e comprado. Logo depois, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, teria gritado e agredido fisicamente o filho do ministro. O genro do casal, Alex Zanata, também teria participado das agressões. O ministro confirmou a participação de 3 dos 4 integrantes de uma mesma família nesse episódio. O 4º integrante, Giovanni Mantovani, tentou impedir as agressões, segundo o ministro.
Após a agressão, Roberto Andréa e Alex Anata teriam prosseguido com os xingamentos. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros no exterior também podem ficar sujeitos à lei brasileira. Os envolvidos podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação. Em 2020, a economia chinesa foi a única que teve crescimento econômico. Em 2022, a alta do PIB foi abaixo da meta de 5,5%, estabelecida pelo governo em março. O segundo pior resultado desde 1976. E agora, o governo revelou que o PIB, mais uma vez, cresceu abaixo do esperado. A segunda maior economia do mundo deve desacelerar ainda mais nos próximos meses. Ainda mais porque, embora tenha crescido 6,3% de abril a junho, segundo o governo chinês, o resultado está abaixo do previsto. O resultado reflete ainda os principais surtos da época de Covid-19, quando Xangai seguiu rígidos bloqueios. Há uma fraca demanda do consumidor e de uma frágil demanda por exportações chinesas. Dados divulgados mostraram que as exportações caíram 12,4% em junho em relação ao ano anterior, uma vez que a demanda global diminuiu depois que os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa elevaram as taxas de juros para conter a inflação. No início de 2023, o governo da China estabeleceu a meta de crescimento econômico deste ano em cerca de 5%, uma meta conservadora que só será alcançada se o PIB crescer mais rapidamente nos próximos meses. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.